Olá, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Muito bem-vindos ao canal EBD Viva. Mais uma vez aqui estamos juntos para aprender mais uma porção da Palavra de Deus. Lembrando sempre o que está registrado em Abacuque capítulo 3, versículo 2. Aviva ao Senhor a tua obra no meio dos anos faze-a conhecida. Eu me chamo Pastor Júnior Pimentel e toda semana nós estamos aqui, pela graça de Deus, para aprendermos as lições bíblicas. Agora, no quarto trimestre do ano de 2021, nós estamos estudando sobre o apóstolo Paulo, as lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo, né? E nós vamos hoje estudar aí a 9ª lição. Muito bem, a 9ª lição da Escola Bíblica Dominical tem como título Paulo e sua dedicação aos vocacionados. Vamos já abrir mais um parêntese aqui para agradecer a você que chegou agora no canal, você que está se inscrevendo agora e você que já é inscrito. Compartilhe para alguns amigos, alguns irmãos em Cristo, para que eles possam também ter acesso a este material. Você que está chegando agora, inscreva-se, clique aí no sininho para você receber todas as atualizações, deixe um comentário também na nossa timeline, deixando aí de onde que você é, qual a igreja que você reúne, qual o ministério que você pertence, se você é professor da escola, se você é aluno, se você é obreiro, se você é membro, e nós também estaremos colocando o seu nome no nosso livro de oração, estaremos orando pela sua vida, além de estar também falando no final de cada aula, né, mandando um alô para você no final da nossa aula. Sempre nós fazemos isso em nome de Jesus, né? Vamos ao texto áureo da lição de hoje. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Muito sério, né, irmãos? É o sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário que nos remiu e nós, né, estamos sendo colocados para guiar essas novas vidas ao aprisco do Senhor e fazendo discípulos. Verdade prática no reino de Deus, a liderança mais antiga zela pelas lideranças mais novas. Os jovens vocacionados precisam de cuidado e zelo. Muito bem, então os mais velhos cuidam dos mais novos na obra do Senhor. Leitura bíblica em classe encontra-se em Atos capítulo 20, versículos 17 a 34. Vamos começar. De Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja, e logo que chegaram junto dele, disse-lhes: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que há de me acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, porque passei pregando o reino de Deus, não vereis mais meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, depois da minha partida,
Entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem as vestes. Vós mesmos sabeis que, para que o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, essas mãos me serviram. Muito bem, irmãos. No domingo passado, nós estudamos, a revelação da missão integral da igreja no discipulado, que era pregar e ensinar. Nós relacionamos o apóstolo Paulo com o discipulado bíblico, nós salientamos a integralidade da missão do discipulado, que era pregar e ensinar, e nós ponderamos o discipulado com pessoas de outras culturas. E hoje nós vamos para o nosso objetivo geral, que é afirmar o papel de cuidador na liderança mais antiga acerca da mais jovem. E os 3 objetivos específicos são apontar, fixo ponto de partida do aprendizado dos vocacionados, assinalar o legado doutrinário de Paulo para os novos líderes e enfatizar o apelo de Paulo aos líderes. Muito bem, esses são os objetivos específicos. Vamos para a introdução da lição de hoje. Nesta lição, nós vamos estudar sobre o grande legado do apóstolo Paulo para os obreiros na atualidade. Sua maneira de ensinar aos novos vocacionados, seu legado doutrinário para os novos obreiros e seus apelos aos líderes para o rebanho de Deus. Temos muito que aprender com a vida e ministério do apóstolo dos gentios. Que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Essa lição, irmãos, ela é rica. Ela é rica, pois traz o legado do apóstolo Paulo, nos ensinando acerca do ministério de fazer discípulos. Nós precisamos prestar atenção nos detalhes que são tragos aqui, e já na lição bíblica de hoje, na leitura bíblica em classe, nós nos emocionamos, porque o apóstolo Paulo, ele já está indo em direção a Jerusalém, ele queria se adiantar para chegar ali na festa do Pentecostes, e ele sabia, o Espírito Santo tinha testificado a ele que ele lá sofreria açoite, sofreria prisões, prisão na verdade, e logo, por fim, ele ia avocar a sua cidadania romana e ele iria para Roma e ali passar os seus últimos dias e ser martirizado ali. Então, irmãos, nós temos aqui um zelo de um apóstolo Paulo, do apóstolo dos gentios, em relação a discipular e fazer novos líderes para que estes dessem seguimento à obra que Deus tinha colocado na mão dele para abrir ou para plantar. O ponto central da lição de hoje é: a liderança mais antiga deve cuidar das mais novas, Muito bem. E eu já quero deixar esse primeiro versículo aqui em Mateus capítulo 28, versículos 29 e 20, Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí destacamos o versículo 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Jesus falando, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. O Senhor Jesus prometeu estar conosco enquanto nós estivéssemos fazendo a missão de fazer discípulos aqui na terra, além de ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Então confiemos na palavra do Senhor, porque é infalível, é inerrante, é perfeita.
uma grande e abençoado trabalho tinha agora sido cumprido pela poderosa energia do Espírito de Deus por meio do seu servo escolhido, o Paulo, né? O evangelho tinha sido pregado aí, irmãos, na capital da Ásia, tinha sido espalhado por toda a província. O apóstolo agora, né, sentia que o seu trabalho tinha terminado ali e ele estava planejando ir a Roma, né, que era a capital, né, do Ocidente e metrópole do mundo. A Grécia e a Macedônia tinham recebido o evangelho, mas ainda faltava Roma. E aí nós trazemos Atos capítulo 19, versículo 21. E cumpridas estas coisas, Paulo propôs em espírito de ir a Jerusalém, passando pela Macedônia, pela Caia, dizendo: depois que houver estado ali, importa-me ver também Roma. No capítulo 19, versículos 23 a 41, também, né, nós temos aquelas questões que estão acontecendo ali em Éfeso, que diz que o Demétrio, né, ele estava fazendo, era ourives, fazia imagens de Diana e a deusa dos Efésios. E justamente, né, por conta do Evangelho de Cristo, né, essa profissão estava para terminar. Por quê? Porque a idolatria que ali imperava, como nós vimos em lições anteriores, agora, com a chegada do Evangelho de Cristo, né, esse negócio estava ficando aquém, né, ficando para trás, né, e a população estava se convertendo ao Senhor e a palavra crescia e prevalecia. E as pessoas estavam abandonando, como eu disse, a idolatria e o culto a Diana, a deusa, né, que tinha aquele templo majestoso lá. E então havia uma confusão. E nesse cenário, então, que surge o capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, que nós estamos estudando hoje. E o ponto de número 1 da lição de hoje, Éfeso, o ponto de partida de aprendizado dos vocacionados, né? Em lição anterior, vimos que Antioquia foi o lugar de desenvolvimento vocacional do apóstolo Paulo. Lá, Antioquia também era um centro onde ele usou ali, e esta igreja de Antioquia, então, socializou o evangelho no entorno ali. Foi uma igreja que realmente que encaminhou, então, missionários para a obra de Deus. Nós já vamos trazer Atos capítulo 20, versículos 16 aqui, porque já Paulo tinha determinado passar ao largo de Éfeso para não gastar tempo mais na Ásia, pois apressava-se para estar, se lhe fosse possível, em Jerusalém no dia de Pentecostes, né? Isso que nós acabamos de dizer anteriormente. E no versículo 17 da lição de hoje, de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. Então ele estava em Mileto, mandou chamar os anciãos da igreja. Chegaram, presbíteros, aqueles anciões, para ouvir a palavra de Deus, essas últimas instruções do apóstolo Paulo, e aí que nós acabamos de ler na leitura bíblica em classe. Em Éfeso, o apóstolo permaneceu por mais tempo, e por isso, dali surgiu um local estratégico para formar novos discípulos. Assim, preparar os seus colaboradores vocacionados para atuar nas igrejas da Ásia era uma tarefa importante, pois o ministério de Paulo já estava mais dependente dos demais apóstolos em Jerusalém, embora ele não perdesse a comunhão com esses apóstolos, né, com a igreja mãe. Logo, uma boa preparação de novos líderes na obra de Deus, pois a obra de Deus tem que ser feita com eficácia, não pode parar. É preciso então cuidar das novas vocações. Vamos aí ler 2 Coríntios capítulo 2, versículos 12 e 13. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e abrindo-se-me uma porta do Senhor, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito, mas despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Eu só trouxe esse versículo aqui, por quê? Porque além de Paulo estar fazendo todo o seu ministério, desenvolvendo ali e vocacionando, discipulando os novos vocacionados, ele também estava preocupado com Timóteo, com Tito, que eram pastores das igrejas onde ele tinha deixado ali, e também neste caso aqui ele estava aguardando notícias da igreja de Corinto por meio do pastor Tito.
né, que vinha trazer para ele. Então ele ficou ansioso para receber ali, mas depois ele recebeu as notícias, logo Tito chegou, entregou para ele, né, passou para ele as notícias. Então ele também era retroalimentado com as notícias desses irmãos que ele formava e deixava ali naquelas igrejas, muito zeloso pela obra do Senhor, muito preocupado com a obra do Senhor e muito preocupado em fazer novos líderes, para que estes novos líderes eles dessem seguimento à igreja de Cristo aqui na terra. Subtópico de número 2, Paulo e o despertamento de novas vocações. O ministério de Paulo tomou uma proporção muito ampla, era um ministério internacional. E aí ele tinha dois desafios, era levar o evangelho de Cristo aos gentios e ao mesmo tempo combater ali heresias, combater ali também falsos ensinos que os judeus queriam colocar ali, né? E queriam voltar ao tempo do farisaísmo, colocar ali, impor, né, a lei para aqueles irmãos novos que eram gregos, que eram gentios, né, para que eles cumprissem, né, lá a circuncisão, guardassem o sábado, fizessem ali, cumprissem a lei, né? E ele trazia então que o evangelho de Cristo era pela graça e pela fé em Jesus Cristo, né? Para levar as boas novas aos centros culturais do mundo, ele não podia atuar sozinho. Então ele tinha consciência disso, que ele precisava, como lá no Antigo Testamento, né? Moisés, quando chegou o sogro dele, deu aquele conselho para que ele colocasse líderes ali de 50, de 100, de 1000, para que ele pudesse ali estar guiando o povo e ficasse ali com as questões mais severas, mais graves, e que aqueles colaboradores também resolvessem ali as questões mais leves, né? Então aqui Paulo tinha consciência que para que a igreja crescesse, florescesse, né, ele precisava de plantar, mas precisava de Apolo para regar, e Deus dava o crescimento, né? Por isso o apóstolo argumentou e investiu em pessoas que o auxiliassem em levar o evangelho. Podemos citar nomes aqui, né? O comentarista traz vários nomes: Timóteo, Sópatro, né, segundo, Tófimo, está em Atos 20, versículo 4, Tíquico, né, Tito, Aristarco, Filemon, Gaio e tantos outros. Essas pessoas recebiam ensinamento diretamente de Paulo, ou seja, o ministério do apóstolo despertava novas vocações. Então ele estava sempre atento ali a levantar novos homens e mulheres de Deus para que tivessem ali seguindo, né, o ministério ali, né? Nós temos ali diversos personagens que aparecem ao longo de suas cartas, em torno de 13 no Novo Testamento, para levar o evangelho de Cristo para frente ali. Subtópico de número 3, Paulo, um mestre inspirado. O apóstolo Paulo aproveitou a boa vontade de seus filhos na fé, né, para o aprendizado no evangelho. Nesse sentido, ele tornou um mestre inspirado para os que os ouviam, né? E aí tem diversas citações bíblicas aí: 2 Coríntios 2, 12, 13, 17, 1 Coríntios 4, 17, 7, 40, Gálatas 1, 8 e 9. É importante a leitura desses versículos que são citados para que nós então gravemos a lição e nós então fundamentemos na palavra, possamos fundamentar na palavra tudo aquilo que a gente vem discutindo e levando para os alunos. Não basta nós falarmos, né, e não fundamentarmos na palavra de Deus, porque é o ensino bíblico da escola dominical. Pois o após todo receber revelações do próprio Senhor. Assim Paulo reunia vocacionados para dar as instruções como pastorear a igreja local. Não por acaso temos 3 epístolas paulinas denominadas cartas pastorais: 1ª e 2ª Timóteo e Tito, 3 cartas, né? E ali há instruções como pastorear a igreja, como falar com diversas pessoas na igreja local, segundo as suas faixas etárias. A constituição e a preparação de novos líderes era um cuidado constante do apóstolo, e esse deve também ser o nosso cuidado, né?
E pois a estabilidade ministerial da igreja precisa e depende disso, né? Um pastor, ele não pode agir sozinho, ele não pode trabalhar sozinho, ele precisa de outros obreiros para ajudá-lo na administração da igreja, na administração da palavra, no fazer novos discípulos, discipular. Inclusive, cada professor e cada professora é um pastor de uma sala de aula, e aí, né, precisa então ter consciência disso para que possam levar aí o evangelho para outras pessoas. Então, esse ponto, né, o apóstolo Paulo é um mestre, né, por excelência. A síntese do tópico 1, Éfeso foi um ponto de partida para o despertamento dos novos vocacionados. O legado doutrinário de Paulo para os novos líderes. A advertência de Paulo a respeito dos judaizantes e dos gnósticos, irmãos. A letra A aí, quem eram os judaizantes, né? Durante o ministério de Paulo, muitos judeus acolheram a mensagem apostólica e tornaram-se cristãos. Mas nem todos aceitavam a liberdade cristã dos gentios. Eles aceitavam a mensagem da cruz, criam em Jesus Cristo, mas tinham esse preconceito em relação à liberdade cristã dos gentios. Então, por isso, alguns deles torceram o ensino apostólico, né? Afirmando que a salvação dos gentios dependia da observância da lei mosaica. Assim, ele exigia que os gentios convertidos observassem a lei, tais como alguns aspectos que a gente traz aqui, né? A prática da circuncisão, a guarda do sábado judaico, a observância dos ritos que envolviam as datas e comidas, como nós dissemos anteriormente, né? Adiantamos para os irmãos. Parecia que a graça de Deus não era mais suficiente. Contra isso, Paulo se levantou corajosamente. É importante ler lá Gálatas 6 a 9, né? Capítulo 1, versículo 6 a 9. E o legado que ele nos deixou foi a defesa intransigente contra a natureza graciosa da salvação. Disso nem o líder cristão pode abrir mão. A salvação é pela graça de Deus e não por mérito humano. Nós, por meio das nossas próprias obras, nós nunca, jamais alcançaríamos a salvação. Mas pela fé em Cristo Jesus, que morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados, aí sim, a graça salvadora, ela nos alcançou os gentios por essa pregação. Então, trazemos mais uma questão aqui em relação aos judaizantes, né? É um termo extra-bíblico, designado aqueles que agiram como judeus e que buscavam, assim, influenciar outros, baseado na acusação de Paulo de que a atitude de Pedro forçaria os gentios a judaizarem-se. Lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 14 a 16, que nós vamos ler agora aqui, ó. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como os gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Então, os comentários referem-se a homens como judaizantes que buscavam e importa a circuncisão judaica e outros legalismos sobre os gentios, como por exemplo, os falsos irmãos queriam levar para toda a igreja para a escravidão, né, daqueles que eles ensinavam, né? Vós não circuncidades, não podereis salvar-vos. Está lá em Atos capítulo 15, versículo 1. Paulo atacou os judaizantes na Galácia que obrigavam os homens a se circuncidar. Está lá em Gálatas capítulo 6, versículo 17. O legado ainda doutrinário de Paulo para os novos líderes, no tópico 2, nós temos aqui a letra B, que não é subtópico 2 hoje, é a letra B. Quem eram os gnósticos, então, irmãos?
Os gnósticos haviam cristãos adeptos, então, ao gnosticismo. Então, gnósticos são cristãos adeptos ao gnosticismo. Eles acrescentavam, então vamos lá, o que significa isso? Eles acrescentavam elementos filosóficos à fé cristã e corrompiam a sã doutrina. Era uma filosofia prejudicial ao evangelho que Paulo ensinou. Os gnósticos se consideravam mais espirituais que os demais. Para eles, o espírito era mais importante do que o corpo. Olha aí, ó. Eles então hipervalorizavam o espírito em detrimento do corpo e ensinavam que o corpo era uma matéria imprestável. Da implicação desse ensino resultava na banalização da graça de Deus, né? Uma graça que não requer arrependimento, santidade, disciplinas espirituais, não é graça verdadeira. O apóstolo refuta esse falso evangelho dizendo assim, né? Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Que maravilha, irmãos! Este homem de Deus trazia ali nas suas cartas a verdade absoluta e irrestrita, né? A palavra de Deus trazendo ali cirurgicamente para combater os gnósticos. Seu legado para nós no século XXI é: não banalize a maravilhosa graça de Deus. Não podemos banalizar, mas tem se banalizado muito em nossos dias, né? Vamos trazer mais um pouquinho aí sobre gnosticismo. Atualmente se aceita que o movimento surgiu em um ambiente judaico-cristão, né? Isso não se nega a presença de provável elemento pré-cristãos no gnosticismo, né? É evidente que o movimento teve início num ambiente hebraico-cristão. Os gnósticos acreditavam numa divindade transcendente, indescritível, que é puramente espírito. Está lá no dicionário bíblico Wi-Fi do Rio de Janeiro, né? 2006. Então, irmãos, hipervalorizava o espírito em detrimento do corpo. O corpo era nada, mas aí o apóstolo Paulo, o que ele traz? Traz em 1 Tessalonicenses 5, 23, que acabamos de ler, que nós precisamos estar santificados no nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo, e que estes sejam conservados irrepreensíveis, né? No subtópico de número 2, o compromisso de Paulo com o Senhor. Nós estamos aqui, Atos 20, 19, que da leitura bíblica em classe, né? O apóstolo não se preocupava apenas em lidar com os falsos ensinos que deturpavam a fé cristã. Ele preocupava-se em viver de maneira coerente com o que ensinava e por isso sua vida era sem ostentação, pois desejava refletir a humildade de Cristo. Em sua despedida dos obreiros de Éfeso, irmãos, que foi eu me emocionei, toda vez que eu leio eu me emociono. Essa despedida no capítulo 20 do apóstolo Paulo, ali ele é a última vez que ele se dirige ali, e ele diz que ele vai sofrer na frente, prisões, então assim, ele já sabia, o Espírito tinha já testificado a ele, então assim, e os irmãos choram, ele fica ajoelhado, também chora, então assim, é muito emocionante este versículo. Sempre que você for ler a palavra, se coloque naquele ambiente, como se você estivesse fazendo parte ali naquele momento, né? Use a empatia, se coloque ali, porque você, com certeza, o Espírito Santo vai te abençoar e você vai ver como é viver e reviver esses momentos. E a palavra de Deus nos alegra, nos conforta, nos abençoa, nos exalta, nos anima. É muito bom, né? Ela é viva e eficaz e penetra aonde... lá na divisão da alma e do espírito, uma espada de dois gumes. Nesse sentido, aprendemos que com Paulo, que nós não podemos pensar uma coisa e desejar e executar outra. Assim é viver numa profunda incoerência e confusão espiritual. É preciso pregar os ensinos de Cristo e refleti-los tanto na vida privada quanto na vida pública.
Nós precisamos levar Cristo para o nosso trabalho, para a nossa faculdade, precisamos testificar do amor de Deus em todos os ambientes que nós transitarmos, não apenas nas quatro paredes da igreja, não é verdade? Né? A vontade de Deus, irmãos, é fazer cada obreiro na sua causa, como está escrito aqui em Mateus capítulo 13, versículo 52. E ele disse-lhes, Jesus falando, né? Por isso, todo o escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. O Senhor está querendo dizer para nós que nós precisamos agir, né, como verdadeiros pais de família, sendo zelosos com os nossos filhos espirituais, admoestando-os na palavra do Senhor e nos ensinamentos da palavra à luz do Espírito Santo de Deus e Salvador, né, que intercede com gemidos inexprimíveis, né? Ele leva as nossas súplicas a Jesus, Jesus pede ao Pai e o Pai nos concede, né? Filho obediente. Jesus foi um filho obediente, se colocou sempre fazendo a vontade do Pai e nós devemos também imitá-lo, sendo também obedientes à voz do Senhor e, por que não dizer, também aos nossos pais, né? Síntese do tópico 2, a advertência de Paulo a respeito dos judaizantes e dos gnósticos revela o compromisso com o Senhor, maior legado do apóstolo Paulo às novas gerações. Irmãos, é preciso ter compromisso com o Senhor. Não é possível banalizarmos o Evangelho. Não é possível levar a obra de Deus de qualquer maneira. Nós precisamos nos esmerar na palavra de Deus, precisamos nos esmerar na obra do Senhor, precisamos cumprir o ID do Senhor e nós precisamos ensinar, como lemos lá no início da lição, né? O que Jesus deixou para nós e Ele prometeu estar conosco todos os dias. O tópico de número 3, Paulo apela aos líderes, né? Esse tópico 3, ele é muito profundo também, porque o apóstolo Paulo, né, assim que ele chama aqueles anciãos lá de Éfeso para ouvir ali a palavra, ele, em Mileto, ele realmente dá ali conselhos profundos e fala inclusive, irmãos, de lobos devoradores que vêm de fora e também aqueles que tentam de dentro do povo mesmo minar a palavra de Deus também com falsos ensinos. Então ele chama atenção para lobos de fora e como bom pastor ele sempre zela pelas suas ovelhas, né? Jesus é o bom pastor, ele zela pelas ovelhas, mas é mister que tenha lobos, é mister, e nós não podemos questionar isso. Um dia nós chegaremos à estatura de varões perfeitos e nós vamos entender plenamente esses mistérios de Deus que houveram aqui na terra, né? Subtópico número 1, sobre o desprendimento do obreiro para realizar a obra de Deus, lá em Atos capítulo 20, versículo 24. O apóstolo fala sobre o desapego material da vida do obreiro, versículo 24, né, que ele fala que não deve ser, né, pego a prata, a ouro, né? Ele mostra que Paulo tinha coração livre da avareza e da ganância de sua vida, mostra que o desprendimento das coisas materiais e plena dependência de Deus, né? E essas são características inegociáveis da vida do obreiro cristão, né? Nós não podemos perder ministerialmente por causa da avareza e da ganância. Nós precisamos lembrar do exemplo do apóstolo Paulo, que procurava não ser pesado às igrejas que pastoreava, que visitava, que ele implantava. Ele então era fazedor de tendas, segundo Tessalonicenses 3:8. Então ele estava ali trabalhando no suor do seu rosto, ganhando seu dinheiro, e também em alguns momentos viveu da obra do Senhor, levantaram ofertas para o apóstolo Paulo, e ele então ajudou inclusive outras, a igreja da Judéia, né? Porque a igreja de Éfeso era uma igreja mais de posses,
Então ali fizeram várias ofertas e ele levava para lá ajudando. Então tinha um coração de verdade muito amoroso para com os irmãos que dependiam do sustento, né? Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13, irmãos, está escrito assim: persiste em ler, olha, em ler em primeiro lugar, exortar e ensinar até que eu vá. O apóstolo Paulo ali dizendo ao jovem pastor Timóteo, né? Ele tinha que ler, exortar, ensinar, até que ele de fato fosse lá para poder coroar ali, né, com êxito e ensinar também aos apóstolos e aos discípulos da palavra de Deus. Em 1 Pedro capítulo 4, versículo 11, diz assim: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Devemos ministrar a palavra de Deus. Precisamos ser crentes bereanos, confrontar aquilo que nós estamos ouvindo, inclusive nos púlpitos, se de fato tem fundamentação na palavra, né? Porque nós precisamos quem administrar segundo a administração do poder de Deus, que ele revestiu de poder, para que então nós administremos a causa do mestre, para que tudo que a glória, a honra e o louvor sejam dadas ao Senhor. Ele não divide a sua honra e a sua glória com ninguém. Subtópico 2 ainda, Paulo apela aos líderes sobre o cuidado pessoal do obreiro, né? Atos 20, 28. Paulo tinha uma liderança exemplar diante das pessoas, mas ele sabia que isto não bastava. Por isso no versículo 28 ele diz assim: olhai por vós mesmos. Assim aconselhou os obreiros que olhassem para si mesmos. Irmãos, a salvação é individual. Deus não deu para nós a cadeira do julgamento. Você e nem eu podemos julgar um outro. Nós temos que orar por ele. Nós podemos aconselhar um irmão, aconselhar uma irmã. Agora, julgar cabe somente a Deus. Jesus hoje é o nosso advogado, um dia ele será o justo juiz. Mas nós não podemos apontar um dedo para lá, porque quando aponta um para lá tem três, ó, para o lado de cá, né? Às vezes, na caminhada ministerial, tendemos a passar a ideia de super-homens. Entretanto, a experiência nos ensina que não somos intocáveis pelas circunstâncias externas. É preciso cuidar do corpo, da alma e do espírito. Assim, antes de cuidar do rebanho de Deus, o obreiro deve zelar pela sua saúde física, emocional e espiritual. Devemos cuidar de nós mesmos para cuidar do povo de Deus. Os irmãos, né, os crentes aí, obreiros, barrigudinho, tomando muita Coca-Cola, tem que se cuidar, muito açúcar, né, tem que fazer exercício físico, tem que ler, que é uma saúde mental muito boa, e orar. Orar é um diálogo com o Senhor, e isso também é bom. Psicologicamente falando, você, né, falando com Deus, você desabafando os seus problemas ali, isso é muito bom. Deus fez tudo muito certinho, ele já planejou tudo isso e como nós dissemos nas lições anteriores, Deus tem o fio da meada da história em suas mãos e tudo está nas mãos dele, né, irmão? Glorificado seja o nome do Senhor. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículos 24 a 26, diz assim: E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, aptos para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Nós devemos admoestar, ensinar, pregar,
mas o papel de convencer do pecado, da justiça, do juízo é do Espírito Santo. Ai de nós, se Jesus ao subir não tivesse deixado o Espírito Santo conosco aqui, para nos ajudar a combater as hostes infernais do maligno. E ai desse povo, quando Jesus vier buscar a sua igreja, e que depois dos 3 anos e meio vai ficar uma terra desolada e o inimigo mostrará as suas unhas, então chegará, né, aí o milênio, Jesus volta e vai reinar aqui por 1000 anos na terra. Aí é escatologia e fica para uma outra lição, né? Paulo, irmãos, decidiu clamar aos presbíteros de Éfeso e deixar uma última instrução a eles, porque ele não sabia se iria tornar a vê-los novamente. Isso ele deixou escrito aí, né? Paulo somente sabia de uma coisa, vamos ler lá. O Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Está lá em Atos 20 e 23, né? Paulo estava dizendo somente uma coisa: se preparem para os problemas e cuide da igreja. O discípulo de Jesus deve se preparar para os problemas, irmãos, para as adversidades da vida que certamente surgirão. No mundo, 3 aflições, Jesus falou, mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo. A igreja deve se preparar então para enfrentar os problemas. A liderança da igreja também tem que estar preparada, sabendo dessa realidade. Então, o que Paulo diz lá em Atos, capítulo 20, versículo 24? Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. E lá mais na frente ele diz que combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. Que fé! Né? Ainda sobre o subtópico de número 3, sobre a ameaça, irmãos, de lobos cruéis. Isso é atualíssimo, essa palavra, no rebanho de Deus. Ameaça de lobos cruéis no rebanho de Deus. Atos 20, 29 e 30. A metáfora dos lobos cruéis se referem aos falsos mestres, que incutiam doutrinas estranhas na mente dos incautos. Claro, se você não busca o conhecimento da palavra, qualquer vento de doutrina vai te derrubar. Mas se você estiver fundamentado, meditando na palavra, né, você vai estar firmado na rocha, que é Cristo Jesus. E você vai alcançar a coroa da vida. Esses lobos eram predadores espirituais do rebanho de Deus, né, destituídos de misericórdia e de amor. Não tem nenhuma, só por eles mesmos. Nesse sentido, o apóstolo convoca os obreiros a terem compromisso de cuidar de cada ovelha do rebanho, né? Eram 100 ovelhas. Quando se perdeu uma, o que o pastor fez? Né? Foi lá buscar aquela ovelhinha, sarou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. E ele convoca os obreiros, então, apóstolo, a ter um compromisso, então, em cuidar cada ovelha, como dissemos, ensinando-as e protegendo-a. Portanto, estejamos atentos quanto esses predadores que atacam o rebanho do Senhor. Precisamos desempenhar com fidelidade o nosso papel de guardiões e protetores do rebanho de Deus. Porque um dia, irmãos, nós vamos dar conta daquilo que o Senhor Deus colocou na minha e na sua mão. Nós teremos que prestar contas ao Senhor. E ali as nossas obras passarão pelo fogo. E se for ouro, vai se purificar. Mas se for feno, se for palha, hein? Aí será problema, né? Porque, né, tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos. 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 13 e 14, tá? Vou repetir. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha,
porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Nesses últimos dias, irmãos, devemos pedir ao Senhor e orar para os nossos alunos, para que eles peçam também instruí-los, para que eles peçam discernimento de espírito, para que nós possamos identificar de longe esses falsos ensinadores, esses falsos profetas, que muitas vezes estão travestidos de obreiros de luz, de filhos da luz, de filhos de Deus, mas são verdadeiros filhos das trevas, que se levantam para poder arrebanhar os incautos para o seu aprisco ou para o seu curral, como diz assim. A síntese do tópico 3 o apóstolo Paulo apela para que os obreiros tenham desprendimento material, cuidado espiritual e prudência para fazer a obra de Deus. Estamos chegando à conclusão da lição de hoje já, Passou rápido, vamos ser objetivos, vamos ser concisos, mas vamos trazer aquilo que o Senhor colocou em nosso coração para você, professor, para você, professora, para você, aluno. A vida do apóstolo Paulo deixa um grande legado para os obreiros na atualidade. Sua maneira de despertar novas vocações, sua herança doutrinária para a nova geração de trabalhadores e seu apelo aos obreiros para cuidar do rebanho de Deus são marcos importantes, ou seja, importantíssimos, para nortear os ministérios dos vocacionados de Deus. É tempo de desenvolver novas vocações. Precisamos estar trabalhando para o crescimento e o engrandecimento do reino de Deus. E só formando novos líderes, admoestando-nos na palavra, é que nós vamos então crescer, fazer crescer e prosperar o reino de Deus. Fazer crescer não, nós vamos plantar a semente, nós vamos adubar a semente, porque quem faz crescer é Deus. Muito bem. Atos capítulo 20, versículos 36 a 38. Vamos deixar esse versículo aqui para fechar a nossa lição de hoje, a conclusão de hoje. Paulo ajoelhou, orou, chorou, abraçou, beijou e se despediu dos irmãos, dizendo que não mais o veriam. E qual é essa lição, irmãos, que nós tiramos daqui, Mesmo que tenha que sofrer pela causa de Cristo, irmãos, não desista. O Senhor, Ele está com seus braços abertos para te receber e para te galardoar. O obreiro será galardoado pelo próprio Senhor naquele dia. Vamos ler aqui Mateus capítulo 10, versículos 16 a 20, para a nossa meditação nessa semana. Eis que vos envio, Jesus falando, irmãos, eis que vos envio como ovelha no meio dos lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensível como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas sinagogas, e sereis até conduzidas à presença de governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou a vez de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado que a vez de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Que maravilha! Que palavra do Senhor Jesus para nós. E parece que ao ler esse texto, nós vemos ali a vida do apóstolo Paulo. Quando nós identificamos esse texto, nós estávamos vendo realmente ali aqueles dias. Parece que aqui Jesus estava profetizando a vida do apóstolo e também a vida de muitos que sofreram e que sofrem por causa do Evangelho. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque nós mais uma vez chegamos ao final dessa lição. Muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que Tu tens feito por nós. Nós não somos merecedores, mas Tu, Pai,
encaminhou o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz pelos nossos pecados, ali no Calvário, aquela cruz que era maldita. Ela, Senhor, representa hoje, Senhor, a salvação para nós, porque Cristo Jesus morreu com os braços abertos no Calvário, numa cruz. Mas mais do que aquele madeiro, nós temos a vida do Teu Filho unigênito, que morreu por nós. Senhor, muito obrigado pelo Teu sacrifício. Senhor, abençoa os obreiros do nosso Brasil e do exterior. Abençoa que eles possam ser, Senhor, fazedores de discípulos, para que eles possam, Senhor, criar novos líderes para que possam continuar a Tua obra. A igreja, ela permanece, mas nós somos passageiros nessa terra. Senhor, é muito rápido, é um sopro a nossa vida aqui. O que é a nossa vida, 60, 70, 90 anos, perante a eternidade, ou de salvação, ou de perdição e choro, lamentação, ranger de dente eterno. Senhor, que nós possamos alcançar a salvação pela Tua graça, crendo no Teu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz pelos nossos pecados. Que muitas almas venham aceitar a Ti como seu único e suficiente Salvador, e que nós possamos, ó Pai querido Deus, falar com os nossos irmãos e eles ouvirem, Pai, para que eles possam ser, Senhor, discipuladores e que possam rebanhar outras almas para o Teu reino. Em nome de Jesus. Amém.